Olá, eu sou a professora Margarete e a nossa disciplina é Comunicação nas Organizações. Nesta aula, nós vamos trabalhar com, no slide, por favor, o que é texto, gêneros textuais, como construir a textualidade, coesão textual, qualidades textuais, homônimos e parônimos. Então, como você pode observar, a temática, o grande foco dessa aula será o texto, a construção do texto, como que se dá o texto. E mais do que isso, o questionamento, o que vem ser texto e por que texto na área da comunicação. Então essa discussão vai ser uma discussão bastante interessante, que vai subsidiar muito os nossos trabalhos futuros. É isso. Muito bem. O que é texto? É interessante ter essa discussão porque, no princípio, quando eu comecei a estudar a língua portuguesa, por exemplo, nós não nos preocupávamos com esse conceito. A gente trabalhava com palavra, nós trabalhávamos com frase, tirava-se a frase e fazia-se análise das frases. Percebeu-se que a frase, ela precisa estar engajada com outras frases para haver entendimento. Daí, a preocupação no estudo da língua na atualidade é o texto. O que vem ser texto? Texto é uma unidade, que transmite uma mensagem completa para o meu receptor, para quem vai receber a mensagem. Nós temos ideia, muitas vezes, ainda lá das escolas, que o texto é aquela folha de papel, onde há 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, e que o texto limita-se a isso. Isso é texto, sim, porém não é só isso que é o texto. Veja, qualquer forma, escrita ou não, verbal ou não verbal, como nós já vimos, que transmita uma informação completa para o outro, é texto. Veja lá que interessante. No nosso slide, nós vamos ver que textum, a palavra textum, vem de tecido. E o que é tecido? Tecido são linhas entrelaçadas que têm uma finalidade. O nosso texto, assim como um tecido, ele precisa ter uma unidade. No nosso caso, uma unidade linguística que tenha sentido. Para que haja um sentido no nosso texto, nós temos que nos preocupar com a estrutura e a coesão. Por que essa preocupação? Essa preocupação toda é voltada para a comunicação de ideias, para a comunicação de informação. A grande preocupação que nós temos que ter em relação ao texto é garantir que a pessoa que esteja recebendo a mensagem chegue muito próximo do sentido que eu, que emiti, dei a ele. Parece meio óbvio, mas grandes problemas se dão por essa falta de preocupação. Veja, nem tudo que eu falo, que eu escrevo, que eu transmito é recebido pelo receptor, é ouvido, é captado pela pessoa que está sendo meu alvo, exatamente como eu disse ou como eu transmiti. Por quê? Porque as pessoas têm contextos, têm situações diferenciadas. Se eu fizer um bilhete, por exemplo, para você de aniversário e não for seu aniversário, vai falar assim, tem alguma coisa errada aí, Peraí, ela confundiu, ela errou alguma coisa. E o grande ponto é que é muito difícil as pessoas entenderem as coisas dos mesmos jeitos. Então, se eu falar para um grupo de pessoas, der a mesma informação e pedir para que depois eles reproduzam essa informação, nós vamos perceber que o entendimento de cada um é diferenciado. De posse desse saber, que as pessoas entendem as coisas que a gente escreve, diz ou fala de forma diferente, eu, na hora que estou elaborando o texto, tenho que me preocupar em aproximar muito a informação que eu quero transmitir. Essa é uma coisa que eu tenho que garantir. Bons textos são aqueles que tentam garantir que a mensagem vai recebida muito fiel com a que a gente está desejando transmitir. Mais uma vez, parece que é óbvio isso, mas nós percebemos, principalmente em grandes empresas, que
que isso não acontece de uma forma tão tranquila. Eu costumo dizer para os alunos assim, pense, qualquer pessoa, por mais simples que seja a pessoa, que leia o seu bilhete, a sua carta, o seu e-mail, a sua mensagem, tem que entender o que está escrito, né? Sabe o que acontece? Como eu tenho domínio da informação, eu sei daquilo, na hora que eu estou escrevendo, a impressão que eu tenho é que a pessoa que vai ler também tem essa informação. E muitas vezes ela não tem e o texto fica incoerente ou fica vago. Então, voltando para a tela, nós vamos ver o seguinte. O texto, o bom texto, tem uma unidade. Então, eu tenho certeza daquilo que eu vou transmitir. A estrutura do texto tem coerência, ele não se contradiz, e tem coesão, né? Ele tem um fio, como o fio da costura, ele tem uma linha que deve ser seguida para o seu entendimento. E a ideia base do texto é garantir que a ideia que eu estou transmitindo seja recebido pelo meu leitor, pelo meu receptor, da melhor forma possível. Lembrando que texto pode ser uma carta, um e-mail, um livro, um bilhete, né? Às vezes um cartão, às vezes uma frase. Às vezes, conforme o contexto e a situação, uma palavra pode ser texto. Então, eu fiz um pacote com um presente muito bonito, peguei um bilhete e escrevi felicidade. Coloquei no bilhete lá e deixei em cima da mesa do meu colega, por exemplo. Aquele cartão escrito uma palavra felicidade é um texto. Porque o que está dizendo, o que tem por trás disso? Né? Eu desejo para você, nessa data especial, que você seja feliz, que você realize os seus sonhos. Né? Então, veja, para o contexto, uma palavra dá conta da intencionalidade que eu quero transmitir. Cabe a nós, profissionais que estamos lidando com a língua portuguesa, buscar todos os recursos necessários para garantir esse tipo de comunicação. Que o outro entenda aquilo que eu quero dizer. É isso. Falando de texto, nós lembramos, pensamos, voltamos à escola e nos recordamos de gêneros textuais. A princípio falava-se dos textos, e continua ainda, o texto narrativo, aquele que conta uma história, o texto descritivo, aquele que descreve, né? Eu costumo dizer que a descrição é tirar uma foto de alguém, então você vai descrever com palavras uma situação, uma pessoa. E o texto dissertativo, que é aquele que defende uma ideia, uma tese. Características de cada um, diferença de cada um. Porém, os estudos mais recentes provaram algumas coisas, os linguistas provaram assim, que eu não posso limitar o estudo da comunicação em simples frases descontextualizadas, tá? E que esses três tipos de texto, a dissertação, a narração, a dissertação, não dão conta da variedade, da enormidade de diferentes produções que há. Daí um colega nosso, um estudioso, chamado Bakhtin, preocupou-se, voltou o seu olhar para os gêneros textuais. Então, se nós formos lá no nosso slide, nós vamos ver o nosso querido Bakhtin, né, que trouxe os gêneros textuais. E ele trouxe a principal concepção, que é, esses gêneros textuais são produzidos em resposta a diferentes situações sociais. Então, se eu limitar os gêneros textuais, eu vou limitar as formas de comunicação. Daí a grande pergunta, professora, quais são os gêneros textuais? Nossa, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês e não daria conta, e confesso que não há um limite para os gêneros textuais. Os gêneros textuais mais usados, mais conhecidos, são aqueles que nós usamos no dia a dia. Vejam lá, nós usamos bilhete, nós usamos uma receita, nós usamos os diferentes textos jornalísticos, a reportagem, o editorial, nós usamos uma ata, nós usamos um memorando, então carta, ofício, e-mail, enfim, né? Existe uma enormidade
de gêneros textuais. Complicou? Ficou mais difícil? Não. O bacana dessa reflexão e do estudo do Bakhtin é que cada gênero textual tem uma especificidade. E, por conta dessa especificidade, cada gênero textual tem uma estrutura, tem uma linguagem, tem uma concepção. Daí o Bakhtin trouxe para nós a possibilidade dessas variantes, não menosprezando nenhum tipo de texto e, consequentemente, não valorizando nenhum tipo de texto. Então, os gêneros textuais mostram que, dependendo da situação, dependendo da necessidade e dependendo das pessoas que estão se comunicando, né, quem está emitindo, quem está recebendo, enfim, da onde que está dando a situação, a construção do texto é variado. Daí o olhar em relação aos textos mudou um pouquinho. Quando nós nos preocupávamos antes lá em fazer análise do sujeito, predicado, qual é o sujeito, qual é a análise sintática, eu acho que vocês devem ter passado por isso nas escolas. Frases e frases analisando o sujeito, predicado, verbo, objeto direto, objeto indireto, não sei o quê. Então, não que isso não tenha valor, ou não que isso seja jogado fora, mas em vez de você voltar o seu olhar somente para essas análises de estrutura, voltou-se o olhar para a coesão textual, para a coerência textual, para a forma como eu elaboro a mensagem, como eu envio a mensagem e como se recebe essa mensagem. Percebeu-se que os grandes problemas comunicativos se dão, talvez, por falta dessas estruturas, desses conhecimentos. No nosso próximo slide, e ainda em relação a isso, nós vamos ver juntos que, para construir a textualidade, nós precisamos de alguns elementos. Lá, o nosso tricôzinho, o nosso texto. O primeiro deles, informatividade. Tem que ter uma informação. Fugir, sair do senso comum. Ele tem que ter coerência. O que é coerência? É a lógica. E principalmente coesão, que são as devidas conexões. Então, ainda em resposta das reflexões trazidas pelo Bakhtin e por outros estudiosos, nós começamos a nos preocupar não só com aqueles elementos mórficos, os sintáticos, mas também o texto na sua totalidade. Primeiro, o que é mais importante numa comunicação? É a informação, o que eu quero passar para o outro, né? Normalmente, essa informação, se ela se faz necessária, ela é diferente daquelas informações do senso comum. Por quê? Se eu for dizer alguma coisa que todo mundo sabe, essa comunicação ela vai ficar meio que sem um porquê, né? E vocês devem conhecer pessoas que fazem isso mesmo, que vivem, circulam sobre o senso comum. Fala o que todo mundo fala, diz o que todo mundo diz. E a nossa ideia é avançar, né? É começar a ter um senso crítico, um senso de juízo, começar a ter valores e demonstrar valores, principalmente na área profissional. Bom, o que se diz é mais importante do que como se diz. Essa é a grande mensagem que a gente está tentando dizer. Então, a importância do que se diz. Claro que como se diz é importante, mas o que eu estou dizendo, qual é a informação que eu estou dando, é que é importante. Para que essa construção ela seja boa, necessária e importante, primeiro ela tem que ter coerência. Eu tenho que ter clareza da coisa dita e organização para dizer. Eu não posso me contradizer, né? E por fim, e talvez até a mais importante, mais questionada, é que as ideias postas, né, fugindo do senso comum e sendo coerentes, têm que ser organizadas de forma que haja uma amarra, que não seja simplesmente uma relação de ideias soltas, desconexas. Elas têm que estar relacionadas. Por isso a ideia do texto, né, da linha, de ter essa organização. No nosso próximo slide, nós vamos verificar que a coesão textual pede alguns elementos gramaticais, como os pronomes, conjunções, preposição, palavras ou expressões que façam essa amarra.
Daí sim nós precisamos de algum pouco daquele suporte do estudo morfológico, né? As classes de palavras, não que a gente precise decorar isso ou que a gente precise ter isso como meta, mas como ferramenta de uso. Por exemplo, alguns conectivos, eles parecem muito, eles são muito parecidos, mas eles têm finalidades diferenciadas. Um exemplo legal disso que eu posso trazer são algumas conjunções, né? E esses termos vocês acham em qualquer gramática, isso está colocado. Então existem conjunções que têm intencionalidades. Quer ver uma bem bacana? A conjunção aditiva e. O e, a palavra e, é uma conjunção. O que é conjunção? Conjunção são palavras que ligam frases. Então eu tenho uma frase, eu tenho mais uma frase, e a conjunção é uma palavra que está ali para ligar as duas. Existem vários tipos de conjunções. Nós temos, por exemplo, uma conjunção chamada aditiva. Ó, a aditiva da ideia de soma. O e é uma conjunção aditiva. Então eu falo assim, por exemplo, eu estou aqui e você está aí. Eu estou aqui, você está aí. Duas frases e o e está somando a ideia, está acrescentando, está adicionando uma ideia nova àquela posta. Legal. Daí nós temos, por exemplo, uma outra conjunção que é uma conjunção chamada adversativa. O que a palavra adversativa lembra? Adversário, contrário. A conjunção adversativa mais conhecida é o mas. Então veja se não acontece isso. Alguém vai falar assim, você foi muito bem na prova. Você foi muito bem na prova. Mas, qual é a informação que vem depois desse mas? É uma informação que vai coincidir com você foi muito bem na prova ou vai trazer uma ideia contrária? Né? A mãe fala assim, você pode sair, oba, mas, o que ela vai dizer? Alguma coisa contrária, volte cedo, me ligue, não, tá? Então veja, essa palavrinha mas que está ligando as duas frases tem todo um sentido, né? O e tem todo um sentido. Só para complementar, existem outras e várias conjunções, a conjunção o porquê. Porque é uma conjunção explicativa. Então veja a diferença nas frases. Ó, vocês podem sair, mas não faça qualquer coisa. Você pode sair por quê? A próxima frase, ela vai ser uma explicação do motivo para você sair. Você pode sair porque você se comportou bem ou porque você precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes as pessoas não dão muita importância para as conjunções e, mas, porque, porém, logo, contudo, né? Deixam de usar ou usam sempre as mesmas, não dão valor para essas palavrinhas, essas conexões, mas elas fazem a amarração do texto, elas fazem a liga do texto, para que a outra pessoa entenda a mensagem de uma forma legal. Às vezes o erro de uma conjunção, de uma conexão, transforma o texto, muda o sentido do texto, transforma o motivo do texto, né? E isso vai atrapalhar a comunicação. Além dessas conexões, as conjunções, nós temos outros. Os pronomes fazem isso, algumas palavras fazem isso. Estou escrevendo o meu texto, né, e vou mudar de ideia. Então eu tenho que avisar o meu leitor que a ideia vai ser mudada. Então eu vou usar por outro lado, né, com uma outra visão, analisando sobre outra perspectiva. Então veja, eu tenho alguns elementos que na hora que eu estiver construindo o meu texto, eu vou informar o leitor que eu estou mudando de ideia, que eu estou explicando, que eu estou justificando. Então eu tenho que garantir que ele entenda aquilo que eu quero dizer, tá? O que eu quero que vocês façam? Comecem a prestar atenção nos textos que vocês leiam e vejam essas partes, e vejam por que esse texto está bom, né? E vejam como esse texto pode ser melhorado. Uma boa dica que eu tenho, e que a gente usa, é assim: consiga um amigo legal teu, junto, comecem a montar duplas, trios, e um lê o texto do outro e começa a fazer essas análises, essas discussões. Quando você pega o texto com alguém e discute, você começa a acrescentar e você começa a crescer, né?
Nenhum texto de nenhum autor fica bom a primeira vez que ele é escrito. O bom texto é um texto que é trabalhado, que é relido, que é discutido, que é analisado. Esse exercício ele é importante para a nossa formação como comunicadores. No nosso próximo slide, a gente vai ver, me acompanhem, por favor, aqui, as qualidades de um bom texto. Um bom texto, ele tem que ser moderno em estilo, linguagem direto e claro, tá? Então, ninguém gosta ou não é muito interessante você produzir um texto com termos muito arcaicos, com uma construção muito antiga. O texto moderno é o texto que o meu leitor, meu ouvinte, quer ouvir, né? Então, transforme o seu texto em algo que seja interessante. E o estilo ajuda bastante isso. Consequentemente, o bom texto ele é interessante para o leitor. Ele é interessante porque ele vai ter interpretação, ele vai interpretar, principalmente credibilidade e comunicar algo que seja importante, imprescindível, necessário. Professora, qual que é o melhor texto para a gente ler? O melhor texto para você ler é o texto que você gosta de ler. Olha que bacana, isso tem a ver com Bakhtin. Vejam, a variedade de seres humanos que há, nossa, é incontável. Eu posso agradar todos com o meu texto, com a minha aula, com a minha fala, com a minha... Não, tá? Eu tenho que lembrar que essa diversidade existe diferentes posições. As diferentes posições vão querer visões diferentes do texto. Olha que bacana isso. Qual que é o bom texto? O bom texto é aquele texto que me agrada. Como que eu vou fazer para agradar o outro com o meu texto? Você vai conhecer o outro, você vai perceber as necessidades do outro. Então vamos lá, vamos dar um exemplo bem prático em relação a isso. Lá na minha empresa, lá no meu trabalho, eu vou mandar e-mail para os meus colegas. Minha pergunta é assim, você lê e-mails muito longos? Você senta no computador, você abre lá seus e-mails, você tem 10 e-mails para ler, você abre tem um texto desse tamanho, assim, que você não consegue visualizar na tela, né? Você não consegue. Tá, daí você começa a ler o texto. Quando você abre assim, você gosta disso? Né? Você demora para ver um texto muito longo? Normalmente não. Então a dica é, não escreva textos muito longos, tá? Então, dê uma sintetizada. O bom e-mail, que é um meio de comunicação escrita que nós usamos bastante, ele é claro, ele é direto, ele é curto, ele é preciso. Eu acho que a data de entrega vai ser... Não, gente. A data de entrega é tal, tá? Ah, parece que vai haver uma reunião. Então, se você não tem certeza, por que você vai repassar isso? Então, coloque-se no lugar do outro, veja as necessidades, veja o que ele gosta ou não gosta e faça isso. Eu trabalho em vários lugares. Tem um dos lugares onde a pessoa que envia e-mail para a gente é excessivamente delicado. No começo até era bacana. Então era assim, meus queridos, eu sei que o calor é grande, mas espero que todos estejam... Tá? Isso é verídico, isso é real. No começo até era bacaninha você ficar lendo aquelas coisas. Só que com o número de e-mails que a gente recebe, que essa pessoa envia pra gente, isso acabou assim, não ficar, sabe? Então, eu até meio que pulo as coisas que eu vou ler. Se tiver alguma informação importante ali, eu já não estou prestando atenção, né? Então perceba, coloque-se no lugar da pessoa que vai receber o seu e-mail e veja o que cabe e o que não cabe no e-mail, na carta, no ofício, enfim, no texto que você vai usar no seu dia a dia. Beleza? É isso. Todas as nossas aulas têm um texto base. O texto base da nossa aula é um livro intitulado Não Erre Mais. E é isso que a gente vai discutir agora nesse bloco. Então, vamos ver algumas dicas importantes para a gente prestar atenção para não errar mais. Na língua portuguesa, algumas palavras têm umas características interessantes. Eu, pessoalmente, gosto muito das palavras, porque as palavras dizem coisas, né? Vamos começar a prestar atenção no que as palavras dizem. Eu vou falar dois palavrões aqui para vocês. Palavrões porque as palavras são grandes. A primeira delas é homônimos. Homônimos. Homo
igual. Homo. Nominos, nomes. Homônimos são nomes iguais, nomes parecidos. Outro palavrão que eu vou falar para vocês, parônimos. Nominos, nomes. Paro, parecida. Parônimos são palavras parecidas. Nós vamos analisar agora algumas palavras que são muito parecidas e por serem parecidas, mas com sentidos diferentes, às vezes são confundidas, né? E acaba até ficando engraçado, porque algumas pessoas usam termos errôneos, achando que as coisas estão certas. Antes de falar sobre essas palavras, eu quero só colocar uma concepção bem importante em relação à comunicação. Veja, o erro. Né? O erro é uma grande crítica, o erro é muito usado nas escolas, o erro tem um grande peso nas avaliações, porém, nós temos que partir do seguinte princípio: as pessoas não erram de propósito. Se a pessoa errar de propósito, ela não errou, ela acertou. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você percebe o erro de alguém, ou se você percebe o teu erro, comece a prestar atenção, comece a refletir sobre o seu erro, porque o erro é uma indicação de um acerto, né? Ele não é só condenável. Não, não. O erro não é nem condenável. O erro mostra que a pessoa ignora a informação. Por isso que a gente trouxe essas informações para que você não erre mais. Presta atenção, acompanhe e vamos ver lá. Convido para ir no slide. Homônimos. Homo, igual. Nimos, palavra. Então são palavras que são iguais, tanto na grafia quanto na pronúncia. Parônimos são palavras parecidas. E para ilustrar, nós temos lá a nossa charge que fala assim: chopp escuro? E o rapaz responde: claro. E daí? O que ele quer? Ele quer um chopp claro ou ele quer um chopp escuro? Percebe? A palavra claro é um homônimo perfeito, porque escreve-se igual, fala-se igual, mas tem sentidos diferentes. Ele pode estar dizendo assim: claro, eu quero um chopp escuro, ou não, eu não quero um chopp escuro, eu quero um chopp claro. Aí, né, teve o engraçado da charge é que a gente não sabe o que ele quer, qual que é a diferença. Essa charge, ela sintetiza quase tudo que nós falamos nesse nosso encontro. Porque houve comunicação entre as duas pessoas sabem direitinho o que vão fazer? Não, porque a gente não sabe se ele vai querer o chopp ou se ele não quer, se ele quer claro ou se ele quer escuro, né? Então, houve um probleminha aí por causa de uma palavrinha. Veja, claro é um texto. É um texto. Esse texto trouxe dúvidas. Ele vai querer chopp ou não vai querer? Daí nós trouxemos alguns homônimos e alguns parônimos para a gente fazer análise e discutir. Vamos a eles então. No nosso próximo slide nós vamos ter um homônimo ascender e ascender. Esse homônimo ele não é perfeito. O que vem ser um homônimo perfeito? É que tem o som escrito igual. Ascender é diferente de ascender, porém na escrita. Na fala nós falamos ascender, nós não falamos ascender. Você fala? Eu quero ascender na vida. Não. Bom, qual é a diferença dessas palavras que têm o mesmo som, mas escrita diferente? Ascender significa, ascender com C sem o S, como mostra no slide, significa colocar fogo, né? E ascender significa subir na vida, para frente. Aproveitando o slide, eu quero falar que os homônimos, eles podem ser divididos em dois grupos. Ó. Homônimos podem ser homófonos, fono, som, homo igual. Homófonos são palavras que têm o mesmo som. Ascender, ele é homônimo, homófono. O som é igual, porém a escrita é diferente. Tá? Os homônimos podem ser homófonos ou os homônimos podem ser homógrafos, grafografia. Os homônimos homógrafos são aqueles que a gente escreve igual, mas tem som diferente. Eles são em menor números, mas, por exemplo, começo e começo.
começo e começo, eu escrevo igual, mas o som é diferente, tá? Por que eu tô falando essas palavras, esses palavrões? Para vocês perceberem que, às vezes, o que parece ser estranho, que nos causa estranheza, não é tão complicado. Partindo do princípio que o homônimo é igual, eu mudo homógrafos, homófonos e vou construindo novas palavras. Bom, o próximo que a gente vai ver, o próximo que eu trouxe para nós, é acento e acento. O acento com C é o sinal gráfico, né? E o acento com SS é onde a gente assenta, onde a gente senta. O acento também é um homônimo que tem o mesmo som, porém a escrita é diferente. Daí nós temos que prestar atenção nesse termo quando nós estivermos usando em uma frase, quando a gente estiver escrevendo. O próximo, concerto e concerto. Concerto com C, musical. Concerto com S, né, arrumar. Eu parei agora, eu lembrei porque eu estava lembrando e dando risada do seguinte. Quando eu comprei o meu carro, meu último carro, teve um contrato para eu assinar que o concerto deveria ser feito somente naquela oficina autorizada. Quando eu li o papel, eu olhei para o rapaz e falei assim, puxa, que bacana, aqui na oficina de vocês tem música. Ele falou, música na oficina? Não, não tem. Eu falei, vocês colocaram aqui concerto com C de música. Ele me olhou com uma cara, eu fazia isso, agora eu já não faço mais, sabe? Ele me olhou com uma cara assim, falou assim, antipático. Daí eu falei, olha, você está fazendo eu assinar um texto que tem um erro gravíssimo de português, que não está dizendo aquilo que você quer dizer. Eu não vou assinar. Daí a justificativa dele, não fui eu que escrevi, foi o advogado. Daí eu falei, e daí eu questionei, e você confia nesse advogado que me escreve um erro tão básico, tão banal como esse? Cuidado, né, pessoal? Quando você está no computador, esse tipo de diferença não aparece. Então, cabe para a gente começar a prestar atenção. O que você pensa de uma empresa ou de uma oficina que na hora de escrever concerto coloca com C e não coloca com S? Né? Qual é a imagem que isso passa? Que eles devem ser excelentes mecânicos, que eles devem ser excelentes vendedores, porém falta, né, o importante na comunicação, que é uma escrita mais correta. Ou até mais do que isso, faltou cuidado, né? Faltou prestar atenção. Vamos lá, vamos ver nossa próxima palavra. Cumprimento e comprimento. Mesmo tendo escritas diferentes, som diferente, as pessoas confundem isso sim. Né? O O e o U, vejam, eles têm um som muito próximo. Então, eu vim aqui para ter cumprimentar. Então, a gente usa U. Eu não vim aqui para ter... Não, desculpa, eu vim aqui para ter cumprimentar, sim. Eu não vim aqui para ter cumprimentar. Porque se eu vier aqui para ter cumprimentar, eu vou medir você. Na hora de falar, a gente confunde isso e acaba levando isso lá para a escrita. Então, voltando para a tela, vejam lá, prestem bem atenção. Com U é de cumprimento e com O é de medida. Então, eu vim aqui para te cumprimentar, né? E não para te medir. Preste bem atenção. Certo? O próximo slide, já que nós estamos aqui, delatar e dilatar. Quando você vai delatar, você vai denunciar, você vai fazer um relato, né? E dilatar é aumentar. Quando as pessoas usam isso no dia a dia, há alguns erros, as pessoas realmente se equivocam, então tem que prestar atenção. Se vocês quiserem, você abre lá o teu computador, você faz uma pesquisa onde você costuma fazer, você vai encontrar uma lista infinita de homônimos e parônimos. Tenha isso à mão, dê uma olhada, comece a prestar atenção, comece a ler, a conversar com as outras pessoas e ver realmente como as coisas elas acabam se confundindo. No nosso próximo slide, nós vamos ver a nossa outra, cheque, cheque. Aqui não é muito preocupante, né? Poucas as pessoas confundem, poucas as pessoas erram, mas nós temos que prestar atenção que eles existem, que eles são diferentes. Mais uma vez, cheque e cheque têm o mesmo som, né? Então nós vamos dizer que essa palavra ela é homófona, então, o som é igual, a escrita é diferente.
No nosso próximo slide, nós vamos ver, eu trouxe uma lista para vocês, né? Amoral e imoral. O Sheik não confunde, mas aqui a gente confunde sim. O que vem ser amoral e o que vem ser imoral. Peguemos a primeira parte da palavra. Então, nós temos lá moral e nós colocamos um afixo, o a ou o i. Né? Esse afixo, também chamado de prefixo, que vem na frente. O que vem na frente? Vem na frente da palavra fixo. Então, vejam, uma coisa amoral, volta lá para a imagem, por favor. Amoral é uma coisa sem moral. Sem. E imoral é uma coisa contrária à moral. Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Amoral é sem moral. Então, por exemplo, crianças nuas brincando na praia é amoral, porque para as crianças estar nu não tem uma relação direta com a moral. Índios nus, amoral, né? Também não tem, eles não têm essa concepção de moralidade que nós temos. Então é uma coisa sem moral. Agora, imoral é uma coisa contra a moral. Então, adultos numa sala de aula, nus, né? Então é uma situação não esperada, é uma coisa contra a moral. Então, é diferente. Imagine no mundo jurídico isso, uma coisa amoral de uma coisa imoral. Isso é imoral. Ah, isso é amoral. O sentido é contrário, é diferenciado. Daí a necessidade de conhecer e prestar atenção. No nosso próximo slide, nós temos, e assim vai, tá? Essa lista é grande. Descrição, descrição. Descrever, né? Descrição é escrever, dando detalhes físicos, detalhes que você está tirando uma foto com as palavras, você está escrevendo quando você descreve. E descrição é o ato de ser fechado, de ser reservado. Essas duas palavras também são confundidas normalmente pelas pessoas. Nosso próximo slide, mais um. Despensa e dispensa. Professora, eu quero uma despensa. Daí eu falo, então vá lá na loja de móveis e compre a despensa. Porque despensa é o armário, é onde você guarda as coisas. É diferente da dispensa que você pede no trabalho, na escola, em algumas situações. Despensa com E, dispensa com I. Palavra também, ela não é nem homófona, nem homógrafa. Essa palavra a gente chama de parônima, porque elas são parecidas. A escrita é diferente, o som é diferente, mas também é muitas vezes confundido. Próximo. Aqui é engraçado, né? Flagrante, fragrante. Escreve diferente, fala diferente, mas é muito fácil, é muito confundido. Lembre que o fragrante vem de fragrância, de perfume, né? Então, fragrante é o cheiro, é o odor. E flá com L, grande, é quando você é pego de forma inesperada. Próximo. Aqui nós temos que deitar um pouquinho, parar um pouquinho e pensar. Mandado e mandato. Também confundem, e esse erro, essa forma de confundir pode trazer consequências sérias. Então, uma dica para vocês. Quando for mandato, com T, mandato, relacione com data. Mandato é um período que alguém exerce alguma coisa. Então, por exemplo, o presidente tem um mandato de 4 anos, 5 anos, 6 anos, dependendo. Mandato tem a ver com data. Mandato, tá? Então, o mandato do presidente da empresa é vitalício. Ele vai ficar para sempre naquele cargo. O mandato do presidente é de 4 anos. O mandato do vereador é de 2 anos. Tá? Mandado é quando alguém manda alguma coisa. Então você tem, por exemplo, um mandado de segurança, um mandado de prisão, um mandado de afastamento. Então, cuidado para não confundir esses dois termos, porque o som e a escrita parecida e o erro pode ter alguns problemas sérios. Próximo slide. Ratificar e retificar.
Esse também, essas palavras também, são palavras de uso comum, usos que são confundidos e usos que a gente tem que prestar atenção. Eu posso falar, por exemplo, o seu pedido foi ratificado ou o seu pedido foi retificado. As duas formas estão certas. Eu posso tanto falar uma, seu pedido foi ratificado e o seu pedido foi retificado, tá? Porém, o significado dessas duas palavras são diferentes. Vamos lá, o que é ratificar? Ratificar com A é confirmar, tá? Então, o seu pedido foi confirmado, o seu pedido foi aceito, beleza, vamos tocar em frente. O que é retificado? É arrumado. O seu pedido foi consertado, ele foi revisto, ele foi arrumado. Então, muda o sentido. Mais uma vez, vocês têm uma lista dessas palavras que devem ser consultadas, que devem ser analisadas, que devem ser vistas. Vocês têm no livro de vocês e vocês têm também acesso em vários lugares. No nosso próximo slide, a par. O que é a par? E o que é ao par? A par é estar ciente, tá? Ali tem um errinho, né? Cliente, não, mas eu estou a par disso. Então, eu estou ciente disso. Eu sei que isso está acontecendo. E se eu estiver ao par, eu estou de acordo. Eu estou concordando. É diferente. Se eu estiver a par de uma situação, eu posso discordar dela, tá? E se eu estiver ao par de uma situação, eu concordo com elas. Vocês percebem realmente que isso traz uma série de problemas no entendimento da frase. Senso com C e senso com S. O som é exatamente igual, porém a escrita é diferente. Censo com C é contagem de pessoas. Então a gente faz o censo escolar, a gente faz o censo dos habitantes de uma cidade, tá? O censo dentro da empresa, a gente está contando. Senso com S tem a ver com juízo. Daí nós temos os termos senso comum, senso de fato, tá? Com S. Essas duas palavras com o mesmo som são confundidos. Um outro termo bastante usado, que é o deferir e o diferir, e que traz algum problema de entendimento. Mas veja, deferir com E é de conceder. Diferir é de ser diferente. Então eu vou falar assim, o seu pedido foi deferido. O seu pedido foi aceito, ele foi aprovado. O seu pedido foi indeferido. O seu pedido não foi aceito, não foi comprovado. Agora, diferir é de ser diferente, né? Nossa, o seu pedido foi diferido, ele foi diferente dos outros pedidos feitos. Então, eu tenho que prestar muita atenção nessas palavras que podem ser usadas em frases parecidas e que vão trazer dúvidas para o meu leitor. No nosso próximo slide, nós temos lá, então, emitir e emitir. Emitir com E é enviar, né? Emitir é investir, tá? Então, veja, o seu pedido, o seu e-mail foi emitido, ele foi enviado ou ele foi emitido, investiram-se nele. E o último dessa nossa lista aqui, discriminar e discriminar. Discriminar é tirar do crime, é isentar, é perdoar. Discriminar é fazer uma lista. Então, eu preciso discriminar tudo que eu tenho no meu armário. Eu preciso fazer uma lista. Eu vou discriminar. Eu vou fazer uma relação. Bom, como eu já disse para vocês, muitos são os homônimos, muitos são os parônimos. O que é mais interessante, por que nós trouxemos isso para vocês, para nós? Para que a gente veja, conheça, saiba que existam, né? Eu lembro muito bem, o dia que eu descobri que haviam homônimos e parônimos, isso me trouxe assim, falei, nossa, as coisas são diferentes, nossa, existe, né? Despensa e dispensa são coisas diferentes, isso é bastante interessante. Então, cabe a gente estudar, analisar, né, e prestar atenção nesses termos.
Muito bem. O que nós discutimos e nós vimos nesse nosso encontro são conceitos e itens bastante importantes que devem ser revistos e analisados. Nós vimos o texto. Por que discutir o texto é importante? Porque a concepção é que qualquer mensagem enviada para outra pessoa, ela entra nessa categoria de texto. Palavra, frase ou o texto propriamente dito. Mas mais importante que isso é saber que esse texto tem uma intenção que deve ser priorizada e deve ser cumprida. Então veja, eu estou lá no meu trabalho e eu preciso fazer um relatório. Muito bem. Quais são as características que um relatório tem? Quais são os elementos que um relatório tem? Eu preciso conhecer e saber isso para poder cumprir essa função relatório. O que acontece? Nós percebemos isso e as pessoas nos chamam nas empresas para tentar sanar esse tipo de coisa. As pessoas não têm a noção da intenção, do uso e da finalidade daquele texto, acabam confundindo as coisas e errando muitas vezes nisso. Então, o mais importante de tudo é eu ter clareza para que esse texto está servindo. Posso pegar um pedacinho de papel e rascunhar alguma coisa a caneta, a mão, a lápis, até a carvão, a batom, sei lá o quê? Pode, desde que aquela situação permita esse tipo de coisa. É interessante falar para vocês, eu trabalho em diferentes cursos, né? Eu trabalho, para vocês terem uma ideia, no curso de Direito, no curso de Comunicação Social e outros cursos também. Mas por que eu trouxe esses dois? Porque a especificidade dos dois cursos é muito diferente e a gente tem que perceber isso e usar. Os textos do curso de Direito, eles têm uma forma, eles têm uma intenção completamente diferente dos cursos de Comunicação Social. No Direito tem que estar embasado na lei, tem que estar claro, tem que ser extremamente formal e extremamente correto. Essas são as características de um texto jurídico, né? Na comunicação social, esses valores eles mudam, eles são diferentes. O que um texto da publicidade ou do jornalismo precisam? Chamar a atenção do leitor, curtos, rápidos, aceitam erros. Eu posso ter erros gramaticais, eu posso usar homônimos, por exemplo, intencionalmente de forma errada. Eu posso trocar para chamar a atenção do leitor. Veja, o texto da comunicação social, ele precisa chamar a atenção do leitor. O texto jurídico não tem essa necessidade, mas ele precisa ser preciso. Vocês percebem, e é isso que eu acho que é o mais importante da nossa aula hoje, né? Vamos ver se essa exemplificação eu consigo confirmar, que para que o texto vai ser usado vai determinar a forma como eu vou fazer esse texto. Num texto jornalístico, eu posso ser criativo, eu posso inventar, eu posso errar, eu posso até mentir para chamar a atenção se essa é a minha intencionalidade. O texto jornalístico usa o erro como acerto. Geniais são aqueles textos que usam os homônimos de forma errada para chamar a atenção, que as pessoas param e pensam, né? Cuidado com o acento do ônibus. Então, se eu colocar acento com seu com SS, eu vou mudar e vou chamar a atenção. Isso é extremamente bem-vindo num texto com uma função publicitária. Porém, no texto jurídico, que é o caso que eu falei para vocês, do carro, por exemplo, quando eu fui comprar meu carro que tinha o conserto, né, com C em vez de ser com S, esse texto ele tem uma característica própria. Se eu usar um recurso jornalístico num texto jurídico, eu vou me dar mal. E, como existe todo um preconceito em cima da construção e do uso do texto, eu vou perder confiabilidade se alguém olhar no meu texto jurídico, mesmo que intencional, escrito de forma errada. Vocês percebem? Então vamos lá. Na aula de hoje, o que nós vimos? O que é texto? Então, nesse o que é texto, eu tenho que ter essas percepções. Nós vimos alguns gêneros textuais, na realidade, eu dei uma boa arranhada em cima disso. Depois conversamos de como construir a textualidade. Falamos rapidamente também de coesão textual,
qualidade do texto, falamos de alguns homônimos e parônimos, né? E quando eu venho aqui falar assim, que nesta aula a gente falou isso, a gente arranhou aquilo, a gente falou por cima disso, eu quero dizer que há muito mais por trás disso, né? Os alunos falam assim, professora, você é doida, você é louca porque você gosta disso? A gente gosta de qualquer coisa que a gente se aprofunde um pouquinho. Como que alguém pode gostar de números? Como que alguém pode gostar de letras? Como que alguém pode gostar de cores? Como que alguém pode gostar de música? As pessoas gostam daquelas coisas que elas estudam, que elas se aproximam. A gente tem percebido na escola um afastamento em relação à língua portuguesa. E isso me traz uma certa revolta. E a minha pergunta é, por que afastar de alguma coisa que nos aproxima? Nós não somos ninguém sem a linguagem, nós não somos ninguém sem a comunicação, nós temos sérios problemas se nós não soubermos usar bem os recursos da língua. O texto é o principal recurso da língua, né? Eu tenho que conhecer os gêneros textuais, eu tenho que saber quando usar. E como que eu faço isso? O que você fala, professora? Bom, o melhor ato de amor é prestar atenção. Se você vai amar uma ferramenta que você usa, né, para sobrevivência, que é a tua língua, você tem que prestar atenção na sua língua, né? E aonde que eu vou prestar atenção? Na aproximação dos textos, quando você estiver lendo o texto. Eu percebo assim, ui, é difícil, eu não quero saber e eu rejeito. Acentuação é difícil, pontuação é difícil, gêneros é muito difícil. E as pessoas vão deixando de lado as coisas que são importantes, porém, elas dominam coisas que talvez não sejam tão necessárias, né? O exemplo que eu gosto de trazer, como eu já disse aqui, são as regras de futebol, que são complexas. Mas as pessoas gostam e sabem e dominam. Por que não ter esse olhar cuidadoso e interessante, por exemplo, para as regras gramaticais? Preciso pegar uma gramática, ler e estudar? Não, 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 não. Você vai pegar um texto pronto e bem lido. Você está com um ofício, um memorando, você está com um documento na sua mão que te chamou a atenção por estar muito bem elaborado. Guarde aquilo como modelo. Use modelos. Olhe, né? Veja, copie, imite, memorize, estude. Tá? Tenha bons exemplos. Na língua, o importante realmente é ter bons exemplos. Não existe, eu com a minha longa experiência de vida e com a língua portuguesa, alguém que tenha esse domínio completo sobre a língua. Ela é bastante complexa. Então, o que eu faço com ela? Desisto? Não, pelo contrário. Eu estudo, eu analiso. E estudar é diferente de você ficar lá sentado acima dos livros voltado para isso. Você estuda vivenciando, prestando atenção e tomando cuidado. O que é um bom profissional nos tempos de hoje? É aquele que tem um diploma, aquele que é formado, aquele que tem uma comprovação? Infelizmente isso é cobrado sim. Porém, como há muitas pessoas com essas condições, o diferencial que se dá é o bom uso da língua portuguesa. Você vai ser selecionado, você vai ser escolhido para um bom cargo, para um bom trabalho, se você souber se comunicar bem, se você tiver clareza no que você vai falar, coerência no que você vai falar e conhecimento do bom uso dos textos que você tem à mão, que é exatamente os conteúdos, que são exatamente os conteúdos que nós vimos no nosso encontro, na nossa aula hoje. Eu vou reforçar mais uma vez que você tem o livro base com tudo o que nós conversamos hoje, né? Que tudo que a gente conversou nas nossas aulas, que tudo que a gente conversou nos nossos encontros. Eu estou aqui apenas para chamar a sua atenção. Agora cabe a você pegar aquele material de apoio, usá-lo realmente como apoio e buscar nesse universo que está por aí as informações necessárias para você ter uma boa formação. Então, bons estudos para todos, né? E um bom caminho a percorrer.